O agro é tech, o agro é pop e o agro mata. Alô bonitão, alô bonitona, seja muito bem-vindo ao Agora Disserte. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do nosso canal, e a gente vai ter um assunto muito interessante hoje. Lembra no último vídeo que a gente falou sobre o malthusianismo? Ah, não lembra? Ah, vai dizer que você não viu. Então faz o seguinte, vou te dar uma moral, hein? Clica aqui no card, assiste o vídeo de malthusianismo, vai te ajudar a entender o assunto de hoje. Mas qual é o assunto de hoje, professor? Simples, esse aqui, ó. A questão agrária no Brasil. Rapaz, olha, eu sei que muita gente debate isso, realmente é um debate complexo e a gente vai tentar dar uma introdução sobre esse assunto, tá? Vai lembrar que o vídeo de semana que vem, ele vai completar essa ideia, mas eu falo dele mais pra frente, tá? E além disso, quando eu acabar de falar, a professora Sabrina Oliveira ela vai chegar para te ajudar a construir uma redação a partir desse assunto, que é a questão agrária do Brasil. Show de bola, coisa linda. Vamos embora. Como surgiu a questão agrária no BR, professor? Conta pra mim. Vou te contar. Desde o período colonial com as Seis Marias. Então, as Seis Marias era o seguinte: a divisão das terras dessa colônia, de forma que o Estado, a coroa, permanecia dona daquelas terras e ela fazia concessões para que essas terras fossem exploradas e recebia um percentual sobre aquelas terras, tá? Mas quem é que podia ter direito a essas terras? Brancos, puro sangue e católicos. Essa era a galera que podia ter direito a essas terras, né? Então a gente tinha várias Seis Marias e essas terras inicialmente já estavam na mão dos brancos, de puro sangue e católicos, porque afinal de contas, tanto a Igreja Católica quanto a coroa, elas andavam juntas. Na verdade, elas se confundiam. O rei, o príncipe, a rainha, eles eram como emissários do Pai, ó Pai eterno, tá? E quem é que não tinha direito, professor? Escravos, índios, judeus, mouros, etc, etc, etc. Qualquer um que não fosse branco, de puro sangue e não católico, não tinha direito a essas terras. Daí a gente começa já a entender como é que começa a desigualdade no espaço agrário brasileiro. Sendo assim, o Brasil colônia se constituiu por meio do tripé. Que tripé foi esse? Primeiro, grandes propriedades fundiárias, ou seja, grandes latifúndios, grandes espaços de terra. Show? Segundo, monocultura, né? A gente não tinha uma cultura diversificada, mas principalmente uma monocultura, que vai começar no Brasil, a primeira atividade econômica do campo no Brasil vai ser a cana-de-açúcar, que Portugal já produzia em algumas ilhas da América Central e trouxe para o Brasil com o intuito de ocupar essas terras, principalmente na região da Zona da Mata, na região litorânea brasileira, tá? Depois, nós temos o trabalho escravo. Então, grandes latifúndios com monocultura e utilizando-se do trabalho escravo. Esse era o tripé que formou o espaço agrário brasileiro, beleza? Em 1850, esse processo das Seis Marias vai mudar com a criação da Lei das Terras, tá? Que era uma tentativa de criar um espaço agrário diferenciado, porque o Estado estava sendo muito pressionado, a coroa estava sendo muito pressionada pelo fato da escravidão. A escravidão já tinha acabado em boa parte do mundo e no Brasil ela permanecia, e isso era um problema. Então o que ele faz? Ele cria a Lei das Terras, onde quem pudesse pagar pelas terras poderia ficar com elas. Ora, pensa bem, você acha que todos aqueles agentes que estavam sendo excluídos no outro processo, índios, mouros, negros, que não tinham acesso à terra, logo não tinham acesso ao capital, agora poderiam pagar pela sua terra? Claro que não. Então,
O que mantinha? Mantinha a estrutura fundiária original. Apesar desse cara ter que pagar pela terra, quem pagou pela terra foi quem já tinha dinheiro. E a mão de obra nesse processo? A mesma mão de obra anterior, que já era pobre, já era subjugada nessa sociedade e continuou, porque ela não tinha como pagar para ter a terra. Genial, né? Você mantém as estruturas, só que com um outro discurso, um outro argumento. Então você teve as terras para quem podia pagar e manteve o quadro fundiário que já existia. Além disso, você cria um exército de mão de obra livre, principalmente depois de 1888, com a Lei Áurea, onde esse negro, ele poderia comprar terras, mas de onde ele ia tirar dinheiro para isso? Então, ele tinha que trabalhar. Ele era uma mão de obra barata. Você cria um exército de pessoas que não têm emprego, que não têm terras para poder trabalhar e vão ter que trabalhar para alguém. Vão ter que trabalhar de forma barata, porque tem muita gente, né? Essa é uma estratégia. O desemprego ele é importante até hoje em dia para que você tenha mão de obra barata. Se todo mundo tiver emprego pagando bem, a mão de obra cresce. Fica muito caro sustentar essa mão de obra. Sacou? Por isso que você que está assistindo esse vídeo provavelmente recebe um salário que não gosta muito. Vamos lá, dando prosseguimento. Crise de 1929. Aí é mais um marco importante na questão agrária brasileira. Por quê? Surge um Brasil urbano-industrial. Até o momento, a área agrária, o espaço agrário brasileiro era quem mandava. Lembra lá da República do Café com Leite? Então, o café e o leite, o café da região de São Paulo, Rio de Janeiro e o leite da região de Minas Gerais era que mandava no Brasil. Só que com a crise de 29, o espaço agrário vai ter que queimar café, não tinha mais para quem exportar esse produto, e aí o espaço agrário vai começar a quebrar. Começa a surgir a indústria brasileira, que vai se tornar uma futura oligarquia. Claro, o pessoal que tinha poder, posse, que estava no campo, muitos deles se mantiveram como políticos, como grandes latifundiários, mas hoje eles não tinham mais o poder supremo que tinham anteriormente. O campo torna-se então subalterno às outras oligarquias. Diversificação da produção, porque até então a produção, agora que já tinha sido a produção da cana-de-açúcar, agora o auge era do café. Produzir café era o auge da questão. Só que esse café era vendido por um preço muito baixo, né? Então não precisava produzir demais. Quando veio a crise, tinha-se uma grande oferta e nenhuma procura. Então muitos foram à falência. Resolveram então diversificar as suas produções, produzindo outros tipos de alimento, como por exemplo a soja. Então esse espaço agrário ele vai se difundindo, vai se modificando, mas vai estar principalmente na região Nordeste e Sudeste, não muito para o Centro-Oeste. Ele vai começar a expandir-se para o Centro-Oeste um pouco depois, quando acontece isso aí, ó, o golpe de 1964, né, quando os militares dão o golpe e alçam o poder. Eles vão modificar um pouco essa estrutura agrária. Vamos ver como? Eles vão criar a modernização tecnológica dos latifúndios por meio de subsídios estatais. Alguns dizem, na verdade, que foram patrocínios. O Estado gastou muito dinheiro para modernizar esse campo, além de oferecer terras mais para o Centro-Oeste, né? Para se ocupar esse Centro-Oeste que ainda não era tão ocupado como hoje em dia. Com isso, nós tivemos algumas consequências a partir desse patrocínio, a partir desse investimento massivo na questão agrária. Porque você teve a transformação da base técnica, novas tecnologias para o cultivo. Vale lembrar que esses grandes investimentos não foram feitos na agricultura familiar e no minifúndio, foram feitos nos grandes latifúndios, para aqueles que poderiam pagar e retribuir por isso. Depois, o aumento médio da produtividade, algo que é positivo, porque a produtividade o que é? Você pegar e conseguir produzir mais alimento no mesmo espaço, produzir mais daquela espécie
no mesmo espaço. Isso é produtividade. Não confunda produção com produtividade. Show? Aumento do êxodo rural. Por quê? A partir do momento que você tem a Revolução Verde, ou seja, a tecnologia chegando massivamente no campo, muitas pessoas vão perder o seu espaço no campo por causa da mecanização do campo. Uma máquina que consegue trabalhar a mesma coisa que 100, 200 pessoas trabalham. Então essas pessoas elas são excluídas, tiradas do campo, que vai gerar um adensamento urbano absurdo. Porque pensa só, esse cara ele chega lá no campo sem um grande conhecimento técnico sobre outras áreas, sem dinheiro para poder se colocar, e ele vai ter uma situação ainda mais de mazela na sociedade urbana, que a gente já falou sobre isso aqui no nosso canal. Danos ambientais marcantes. Com essa expansão da fronteira agrária, você foi derrubando áreas nativas, biomas importantíssimos como o Cerrado, como a Floresta Amazônica, que também já foram assunto aqui no nosso canal, foram perdendo seu espaço para os grandes latifúndios, a partir desse momento de incentivar essa tomada, beleza? Alteração nos hábitos alimentares. Muitas pessoas viviam em regiões rurais e você tinha uma produção rural ali. A partir do momento que essas pessoas saíram do campo, elas pararam de produzir e tendo que consumir produtos mais industrializados. Então a gente mudou a lógica da nossa sociedade, né? Até nas grandes cidades você tinha os sítios que produziam parte da alimentação, tinha uma empinha lá, macaxeira, você tinha uma produção de alguma fruta, e isso vai se perdendo ao longo do tempo, cada vez com o consumo de mais produtos industrializados. Não esquece que no próximo vídeo a gente vai falar melhor sobre esses produtos, tá? E atualmente, professor, como é que é essa situação? Bom, políticas de distribuição de terra e não de reforma agrária. Hoje fala-se muito em reforma agrária. Não temos efetivamente uma reforma agrária. A gente distribui terras. Mas que terras são essas? Terras longínquas, terras com solo já desgastado, muitas vezes por causa desse latifúndio monoculturista, tá? Com dificuldade de acesso à educação, acesso à saúde. Então você entrega uma terra, mas essa terra ela não é uma reforma agrária, você não reformula o espaço agrário. Você simplesmente coloca pessoas lá para morar no campo em terras que não interessam a mais ninguém, né? Então não é uma reforma do espaço agrário. Na verdade, você está criando uma desculpa, criando um argumento de que está sendo feito algo que nunca efetivamente aconteceu no Brasil, que é a reforma agrária. Você vai ter a divisão entre latifúndios e minifúndios, onde de um lado mega espaços de terra ocupado, do outro lado os minifúndios muito pequenos, com baixo investimento, como a gente vai ver a seguir, tá? Conflitos pela posse da terra. Ora, pensa só, se na cidade grande, onde você vai ter a ação da grande mídia, onde você vai ter todo mundo olhando para aquela cidade, já temos conflitos comuns entre as classes sociais, imagina lá no meio do espaço agrário, onde você não vai ter uma mídia tão ativa quanto aqui, né? Pensa como é que isso funciona. Aquelas pessoas, elas muitas vezes são retiradas da sua terra à força, muitas das vezes áreas de floresta nativa, pessoas que praticam extrativismo são retiradas dali. Eu preciso falar de alguns casos de violência, posso falar do Chico Mendes, por exemplo, né, uma figura conhecidíssima através do extrativismo do látex, que foi assassinado na porta de casa. Eu posso falar da irmã Dorothy, né, que também é um outro exemplo, que quando começou a denunciar as atrocidades que eram feitas pelos grandes latifundiários aos pequenos produtores e aos moradores locais, também foi assassinada. E quantos outros relatos a gente poderia fazer de pessoas que todo dia são assassinadas através desse conflito. Conflito esse porque os mais ricos, aqueles que podem pagar por capangas, podem pagar por advogados e por terras, sobressaem e calam a voz daqueles menores, mais pobres, aqueles que estão abandonados também pela nossa sociedade, só que não aqui na cidade,
lá no campo. Desigualdade de investimentos, já falamos sobre isso, como a gente pode observar, por exemplo, nesse gráfico que está aí na sua frente. Vale lembrar que ele vem do Censo Agropecuário do IBGE e do governo de São Paulo. Então perceba, a gente vê lá em cima a linha que vai mostrar o orçamento para a agricultura em São Paulo, né? A quantidade, a gente vê até que deu uma subida de 2010 para 2015, a gente teve um avanço nos investimentos. Na nossa pizza da esquerda aí, a gente consegue ver o agronegócio versus a agricultura familiar em orçamento de 2015, né? Então você pode ver a fatia da agricultura familiar em verde, que representa 88,8 milhões. Enquanto do outro lado, a agricultura, o agronegócio, vai ter 807,4 milhões em investimento. Como é que a gente pode falar de igualdade ou de chance para esse agricultor familiar subsidiar a sua produção, mecanizar o seu campo, trabalhar de forma mais competitiva a sua produção, se o investimento que ele recebe é 10% praticamente do investimento que o agronegócio recebe? Fica um pouco desleal. Vamos para o outro lado? No outro lado, aí no lado direito do seu vídeo, você vê as áreas da agricultura em São Paulo por hectare. O verdinho, mais uma vez, representa a agricultura familiar. E o azul representa o agronegócio, tanto em espaço quanto em investimento. Você vai ter uma produção muito maior do agronegócio, um espaço muito maior da nossa sociedade no agronegócio do que na agricultura familiar. A gente sabe que a gente escuta muito por aí falar que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é bom. Só que vale lembrar também que o agro, ele produz commodities, principalmente a soja que vai alimentar o gado. Quem produz o alface, a fruta que está sobre a sua mesa, é a agricultura familiar. Algo para a gente pensar sobre isso, né? Vou convidar você. Daqui a pouco a professora Sabrina vai concluir essa ideia trazendo soluções para esse problema, né? E organizando o seu pensamento. Mas vou te deixar aí duas leiturinhas para você complementar o seu conhecimento sobre o assunto. Afinal de contas, o vídeo é rapidinho, não dá para eu abordar todos os temas agora, tá? O primeiro é a questão agrária brasileira. Origem, necessidade e perspectiva de reforma hoje, do Wagner Miranda. Você consegue dar um Google aí, você consegue encontrar o trabalho acadêmico dele completo, muito bacana. E o outro é o Atlas da Questão Agrária Brasileira da Unesp. Ele é um site que te fornece mapas, dados, informações muito pertinentes sobre esse assunto, vão completar a sua ideia. Vai ser muito bom para você. Tá legal? Então, agora eu vou chamar ela que é pop, que é tech, que é feitiçaria, que é magia, a professora Sabrina Oliveira. Vem pra cá. Meu amor, como diria o poeta, se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço. E aqui eu estou para poder continuar falando da questão agrária. Eu sou Sabrina Oliveira e eu sou a sua professora de redação do Agora Disserte. Vamos parar de enrolação e vamos para o tema. O Brasil realmente precisa de uma reforma agrária? Será que precisa? O que você acha depois que o professor Lúcio falou para você? Vamos pegar algumas ideias? Vamos levantar algumas ideias de que ele já falou e outras que a gente vai introduzir? Tá aí para você a nossa tempestade de ideias. Primeiro ponto é um ponto que o professor Lúcio falou diversas vezes e que eu vou trazer novamente para você. Hoje, a nossa estrutura fundiária, ela é consequência de uma herança patrimonialista e também patriarcal. Então, permanece a desigualdade de acesso à terra. E o latifúndio ainda é visto como sinônimo de poder. Então eu tenho de um lado latifundiários e de outro minifundiários. E como ele falou, os minifúndios, eles nunca vão receber tanto investimento quanto os latifúndios. Até porque, se você é uma criatura mais atenta, vai perceber que hoje a gente tem uma bancada ruralista no Congresso. Essa bancada nada mais é do que a bancária dos grandes empresários do agronegócio. Isso já mostra que quem tem poder
em termos de agricultura, não é o seu Sebastião lá que planta mandioca, não é o seu José que planta o alface, é o cara grande, é o cara que tem dinheiro, certo? Mas e aí, o que é a reforma agrária? Eu preciso de uma reforma agrária? Segundo o site Enem Virtual, reforma agrária é o conjunto de medidas que visa promover uma melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade. Então, simplificando para você, uma reforma agrária eficiente seria aquela em que cada um que quisesse um pedacinho de terra tivesse o seu pedaço de terra, mas além disso, que tivesse condições de trabalhar naquele campo, de permanecer nele, de modo que fosse garantido o aumento da produtividade, mas também que fosse garantida a justiça social. Isso de fato acontece no Brasil? De forma nenhuma. A gente tem vários exemplos ao longo do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, realizaram a sua reforma agrária em 1862, na caminhada para o oeste. Então, muitos anos antes de nós, que ainda fazemos essa reforma de forma muito parcial, de forma muito ineficiente. No Brasil, existem duas propostas básicas da melhor distribuição da terra. Claro que uma é aquela aceita e a outra não é tão bem vista, nem tão bem quista assim. Uma é aquela que está pautada na lei, que o governo gosta de dizer pra gente que realiza, né? Está havendo uma reforma agrária. Ninguém viu, mas está havendo. E a outra é aquela pautada na força, nos movimentos dos trabalhadores do campo, nos movimentos rurais, dentre os quais o mais articulado, mais mobilizado, aquele que chama mais atenção é o MST. Se você já prestou atenção, quando a gente lê sobre os movimentos sociais no Brasil, o MST é um dos mais falados, exatamente porque, pelo uso da força, ele, de certa forma, consegue algumas coisas. Então, eles invadem, eles tomam propriedades, eles interrompem rodovias, tudo em prol de conquistar essa melhor distribuição de renda. Perfeito? Mas o que a gente tem que ter em mente, de fato, é que, como o professor Lúcio disse, a reforma agrária ela não se limita de forma nenhuma a eu pegar um pedacinho de terra de 2x2 e dar na mão do seu Sebastião. Eu preciso que nessa área ele tenha condições para viver, para trabalhar, para que ele possa, de fato, competir, ou pelo menos essa desigualdade não seja tão marcante, com o cara do agro é pop, agro é bom, agro é tech, agro é ninja power, muitas coisas legais o agro é, segundo a propaganda. Então, eu preciso oferecer condições dignas. De novo, professora, condições dignas sempre, né? Estamos trabalhando aqui para uma sociedade ideal. E numa sociedade ideal, o cara que mora no espaço urbano tem que ter uma vida tão bacana quanto o cara que vive no espaço rural e vice-versa. A sociedade tem que ser boa para todos. Parece utopia? Parece. Mas se a gente caminhar juntinho nessa direção, vai rolar. E aí eu coloquei para você, pegando essa nossa tempestade de ideias, uma coisa muito sexy, eu escrevi para você uma contextualização e a tese. Do Brasil colônia da monocultura ao Brasil do agronegócio, uma constante é a concentração fundiária. De um lado, os grandes empresários e seus latifúndios e o próprio Estado. Do outro, os pequenos agricultores e o movimento de lutas do campo. As brigas travadas há anos entre esses grupos, além de revelarem mais um processo de exclusão social no país, evidenciam a necessidade iminente de uma eficiente reforma agrária. Perceba aí que eu não usei na minha contextualização nada que você não saiba. Eu aproveitei as ideias do nosso grandão, eu aproveitei as ideias do nosso professor de geografia. Ele falou de latifúndio, ele falou de agronegócio, da monocultura, peguei essas ideias e coloquei para apresentar o meu tema. E por fim,
eu me posicionei, mostrando que a questão agrária no Brasil hoje, ela revela a exclusão social e ela mostra, ela evidencia uma necessidade iminente, imediata de eu fazer a reforma agrária. Como é que eu vou estruturar isso? Primeira coisa que eu disse é que ele revela um processo de exclusão social. Como é que eu vou provar isso? Vou aproveitar as ideias que o professor Lúcio deu e que eu também trouxe de novo para você. Uma sociedade que herdou uma concentração fundiária, então tem uma base histórica aí. Mas eu também tenho uma questão de menor investimento na agricultura familiar. Então, esses dois processos juntos vão me mostrar a exclusão social. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, base histórica, como é que a gente chegou até aqui com desigualdade de terras. Segundo parágrafo de desenvolvimento, como esse menor investimento e menor espaço para a agricultura familiar mostra que é uma postura excludente. E no terceiro parágrafo de desenvolvimento eu vou provar a necessidade de uma reforma agrária. E por que ela é necessária? Porque eu não posso mais ter grupos brigando, se degladiando em torno da terra. Eu preciso que todos tenham direito a trabalhar dignamente no campo. Perfeito? Como é que isso vai ser feito? Propostinha de intervenção. Vamos lá? Primeiro, se eu entendi que a reforma agrária é mais do que só dar a terra, eu vou, como primeira proposta de intervenção, conceder linhas de crédito para o agricultor familiar para implantação e construção de infraestrutura. Então, aquilo que a gente estava falando, do além de distribuir a terra, tem que ter estrada que funcione, que chegue lá no lugar, tem que ter um transporte bacana, ele tem que poder pagar pelas máquinas, pelos equipamentos que vai usar, pela mão de obra que talvez ele precise, para que isso o coloque em condições igualitárias. Além disso, facilidade para o pequeno agricultor adquirir essas linhas de crédito. Hoje elas já existem, mas é extremamente burocrático, principalmente para aquele cara que vai usar da agricultura orgânica, mas isso é assunto para um outro vídeo, e que ele tenha também possibilidade de pagar suas dívidas de forma facilitada, certo? Além disso, acesso à informação técnica e a todos os itens que garantam a permanência do agricultor no campo. Então, como o professor Lúcio disse, não adianta pegar o cara e mandar para uma região longínqua onde não tem postos de saúde, onde não tem escola, onde ele não tem acesso à cultura, a lazer, porque em pouco tempo a permanência ali vai se tornar muito difícil. Então ele vai migrar. Mas se eu oferecer a terra, todas as condições, a infraestrutura, esse cara vai permanecer lá vivendo do seu trabalho. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, já larga o dedinho ali no curtir. Se ainda não está nos seguindo, já aproveita, já se inscreve, ó, clica aí. Já ativa o sininho das notificações, porque semana que vem a gente vai falar de um assunto complementar. A gente vai falar de agrotóxicos e você não pode perder. Um beijo e até a próxima! Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço. Que é isso? Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço. Que é isso? Que é isso? Ô feiticeira, o que tem pra me dizer? Vou fazer teu boneco desaparecer. Para a mágica que eu faço.